Todas as pessoas com diabetes podem fazer o exercício? Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que são as séries de aquecimento, né? As lives de aquecimento para a semana de prescrição e acompanhamento do exercício físico no diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes, e eu ensino, né, o profissional de educação física aí a apresentar o resultado positivo do exercício físico no diabetes já na primeira aula. Então, na aula de hoje, né, na live de hoje, eu vou responder uma pergunta, né, que me foi feita. Inclusive, eu quero, né, agradecer mais uma vez aí a quem está se inscrevendo para participar da Semana da Prescrição do Exercício no Diabetes e tem preenchido o questionário. Então, eu estou fazendo um conteúdo, eu avisei, né, vocês que estão aí fazendo a inscrição, que é legal vocês realmente responderem o questionário para justamente nortear o meu conteúdo. E assim, claro, eu vou trazendo aí conteúdos de acordo com as perguntas que vocês vêm me fazendo. E uma delas foi essa, né? Todas as pessoas com diabetes podem fazer o exercício? A resposta inicial é: como é o tratamento da pessoa que tem diabetes? A pessoa que tem diabetes, ele, o tratamento ele só vai conseguir ter sucesso no tratamento se ele respeitar os três pilares do tratamento do diabetes. E, na verdade, um quarto, né, que é exatamente a educação em diabetes. A educação em diabetes é justamente uma maneira, né, aonde você vai receber conhecimento, né, o nosso aluno com diabetes ele recebe a informação e consegue aplicar essa informação em cada uma das bases aí, né, no caso aí dos três pilares no tratamento de quem tem diabetes. Então, a pessoa que tem diabetes ela só vai ter sucesso quando ela fizer o que o médico normalmente vai recomendar ali, prescrever de medicamento. Hoje a gente sabe que nós temos aí medicamentos no mercado que estão relacionados aos medicamentos aos antidiabéticos orais, são os medicamentos, né, que são aí tomados ali, são um medicamento normal, né, que você vai tomar oralmente. Existem os medicamentos que são os injetáveis, então nós temos aí as insulinas, né, os diferentes análogos de insulina, e temos também o análogo de GLP-1, que também é aplicado aí no subcutâneo, semelhante ao que acontece com a insulina. E ainda está chegando no mercado agora a parte dos medicamentos também, da linha de medicamentos que são inaláveis, que atualmente que a gente tem aí no mercado é a insulina inalável. Então, o médico, claro, de acordo com tipo de diabetes, em que condição, né, física a pessoa está, clínica, né, e mesmo muitas vezes relacionada à parte financeira, a gente não pode deixar isso de lado, né, vai prescrever qual é o melhor tratamento aí para o indivíduo. Então, o médico vai tratar dessa parte medicamentosa do tratamento do diabetes. Aí vem o segundo pilar, que jamais pode ser ignorado, que é exatamente a alimentação. Então, quem tem diabetes tem que conhecer, sim, principalmente os alimentos que mais vão impactar na sua glicemia. Quer dizer, depois que eu comer, qual alimento que eu, quando comer aquele alimento, vai aumentar a minha glicemia? Isso é extremamente importante para a gente. Né? Para quem tem diabetes, nosso aluno com diabetes, ele tem que ter esse conhecimento. Então, o segundo pilar, que é justamente a nutrição, é importante que, eu não tenho condições de ir a um nutricionista. Tudo bem, é um momento, mas é importante que o seu aluno com diabetes, que você, profissional de educação física, oriente esse aluno com diabetes a procurar, né, puxar, a internet está aí, tem um monte de informação. Conseguir pegar os alimentos que contêm carboidrato e não ingerir grandes quantidades desses alimentos. Porque dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gordura, o que mais vai gerar energia para o nosso corpo são os alimentos que contêm carboidrato. E desses carboidratos virão os monossacarídeos. Né? Então, o mais importante aí é a glicose. A gente tem a frutose também, a lactose, mas de qualquer maneira, é importante quem tem diabetes entender que não pode ficar comendo o quanto quiser desses alimentos que contêm carboidrato. E uma coisa que é importante também, lembrar que os alimentos que têm carboidrato, eles não são, nem sempre eles são alimentos que são doces. Isso é uma coisa muito comum. Todo mundo entende que o que é doce tem açúcar lá, tem carboidrato. Então eu não vou comer. Mas existem muitos alimentos que são salgados que também têm carboidrato. E isso é importante que o nosso aluno com diabetes tome conhecimento e que não coma aí grandes quantidades desses alimentos. Não pode comer mais? Não, tem que comer, não tem como. Mas numa quantidade
reduzida para que evite aí ficar hiperglicêmico depois que se alimenta. E o terceiro pilar, que é justamente aqui o nosso foco, né? O foco do nosso canal é de falar sobre exercício e diabetes, é exatamente o exercício físico. Ou muitas vezes até o treinamento físico. Por isso que vocês certamente já viram algum post meu aí onde eu falo que eu ensino o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício. Porque muitas vezes quando a gente trabalha com alto rendimento, independente com que glicemia nosso aluno com diabetes ali chegou, ou no caso aí o nosso atleta com diabetes, ele vai ter que cumprir o que está ali determinado para aquele período ali de microciclo. Então não tem jeito, naquela sessão de treinamento ele tem que fazer o que está na planilha. E aí o profissional de educação física obrigatoriamente vai precisar adaptar o diabetes ao exercício. Então é uma, uma situação um pouco mais técnica, mas sim, é importante que vocês entendam isso. Só que para a gente fazer o exercício, o que precisa acontecer? Né? O indivíduo precisa estar alimentado, ele precisa ter uma quantidade de energia adequada, porque caso contrário a gente não vai conseguir fazer com que ele consiga aí, resultado ali durante o treinamento. Então existe aí também esse outro detalhe técnico quando a gente fala dos 3 pilares no tratamento do diabetes. Então o primeiro detalhe é, se o seu aluno tem diabetes, você começou a treinar ele, não adianta ficar só treinando esse indivíduo. O exercício vai trazer benefícios? Sem dúvida alguma vai trazer, mas não vai conseguir melhorar significativamente o tratamento do diabetes. A mesma coisa vai acontecer se a pessoa quiser tratar o diabetes somente tomando medicamento ou só aplicando insulina. Vai conseguir controlar? Controla, mas às custas de grandes quantidades de insulina. E para quem toma o antidiabético oral, certamente tem muito mais dificuldade em não ficar hiperglicêmico. Então, não adianta querer tratar o diabetes somente em um dos pilares. Os 3 pilares têm que estar associados. E a pergunta que foi feita foi exatamente essa. Quer dizer, qualquer pessoa com diabetes, né, todas as pessoas que têm diabetes, podem fazer o exercício? De primeiro momento, não só podem, como devem fazer o exercício. Só que agora vem o outro detalhe. Fazer exercício, se movimentar, ou mesmo que seja a própria atividade física, que o indivíduo saia para andar um pouco todo dia, isso é importante. Mas existe uma outra situação. Muitas vezes as pessoas que têm diabetes, os 2 tipos mais comuns de diabetes, que é o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1, apesar da fisiopatologia ser diferente, nós temos também características diferentes em relação a esses tipos de indivíduos. Então nós podemos ter assim, quem tem diabetes tipo 1, né, normalmente quem é? É uma doença autoimune, aonde os glóbulos brancos vão lá destruir as células beta-pancreáticas, que são aquelas que são responsáveis pela produção de insulina no nosso corpo. Então, esse indivíduo, obrigatoriamente, desde o momento do diagnóstico, ele tem que tratar com insulinoterapia, não tem outro jeito. Vai usar análogo de insulina humana, de ação lenta e de ação ultra rápida. Normalmente, a maior frequência é geralmente em crianças, né? Geralmente o diagnóstico feito aí quando criança. Na minha época era muito comum a criança no primeiro ou no segundo ano da idade escolar. Comigo não foi diferente. Eu, com 8 anos de idade, fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Hoje, claro, depois de anos, né, houve uma grande melhora, tanto nos equipamentos para monitoramento, como também para o rastreamento, né, de distúrbios no metabolismo da glicose. Então, hoje é muito comum a gente pegar vários trabalhos aí mostrando que muitas vezes crianças com menos de 5 anos de idade já têm tido um número significativo de crianças nessa faixa etária que são diagnosticadas com diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 ele pode acontecer também naquele indivíduo já na idade adulta, com 30 anos, por exemplo. Até os 30 anos pode acontecer. Então, o indivíduo tem diagnóstico de diabetes tipo 1. Normalmente, quando se tem esse diagnóstico, como é uma situação onde os glóbulos brancos destroem as células beta-pancreáticas, é algo que impacta diretamente o nosso sistema metabólico. Então, esse indivíduo ele vai ser diagnosticado num curto espaço de tempo. Então, de uma maneira geral, quando nós, profissionais de educação física, formos trabalhar com esse indivíduo que tem diabetes tipo 1, se ele foi diagnosticado há pouco tempo, ele é recém-diagnosticado, certamente o problema maior que ele tem é só relacionado ao diabetes. Ele não tem nenhum outro problema já associado. Agora, se você for trabalhar com alguém que tem diabetes tipo 1 a longa data, né, que nem no meu caso, eu sou diagnosticado há mais de 40 anos, então, junto com o processo de envelhecimento, a probabilidade desse indivíduo que convive com diabetes tipo 1 há mais de 10 anos precisa de um rastreamento mais fino,
Precisa de algo mais sensível para identificar se existe ou não a presença de complicações crônicas do diabetes já presentes. As mais comuns aí, a retinopatia e a nefropatia diabética. A neuropatia diabética também ela é bastante frequente, é que isso vai de acordo, né, com essas alterações que a gente tem, que elas vão aparecer ao longo do tempo, elas são muito relacionadas a que modo foi, como foi tratado o diabetes. Algo que tem sido bastante estudado atualmente é o risco cardiovascular aumentado em pessoas com diabetes tipo 1 com longa data, convivendo com a doença. Então, claro, durante todo esse período também aumenta aí o risco cardiovascular e você pode sim trabalhar com alguém que tem diabetes tipo 1, que já pode ter tido já algum evento aí cardiovascular pelo período de convívio aí com a doença. No diabetes tipo 2, é muito mais comum pessoas com diabetes tipo 2, normalmente já pela própria idade que elas são diagnosticadas e pelo tempo que geralmente leva para diagnosticar o diabetes tipo 2, para fazer o diagnóstico, o distúrbio do metabolismo ele vai acontecendo, a pessoa vai ficando hiperglicêmica depois que ele come, então raramente isso aparece nos exames. Hoje ainda se consegue rastrear um pouco melhor através de um exame que chama hemoglobina glicada. Então, através da hemoglobina glicada, do quanto a hemoglobina se ligou com a glicose, se consegue ver se a pessoa está tendo já algum distúrbio no metabolismo da glicose. Por isso que cada vez mais o termo aí pré-diabetes ele vem sendo bastante divulgado e aceito. Mas se nada for feito, é só um período. O que se aconteceu como acontecia o diagnóstico de quem tinha diabetes? A pessoa tinha distúrbio no metabolismo da glicose, ninguém identificava isso, não tinha um teste sensível suficiente para poder diagnosticar. Com o passar do tempo, chegava um momento que tinha lá o diagnóstico de diabetes. Então tá com diabetes tipo 2. Só que sabia-se que a pessoa vinha tendo distúrbio no metabolismo da glicose, às vezes há 8, há 10 anos, até o momento que ele foi diagnosticado. E por conviver esse longo período com glicemias com valores mais elevados, só que não o suficiente para diagnosticar o diabetes tipo 2, consequentemente esse indivíduo já chegava para a gente trabalhar com ele com risco cardiovascular aumentado. E sem contar, às vezes, com outras doenças associadas, como, por exemplo, a hipertensão arterial. É muito comum pessoas com diabetes tipo 2 terem também hipertensão arterial. Às vezes, pela própria idade da pessoa, também tem, às vezes, algum problema aí no aparelho locomotor, né? Tem, às vezes, algum problema osteoarticular, né? Tem algum problema nos joelhos, na coluna. Então, tem outras situações aí que a gente precisa avaliar. Então, o detalhe é, todas as pessoas com diabetes podem fazer exercício? Não só podem, como devem. Agora, cabe a nós, profissionais de educação física, identificarmos as limitações que essas pessoas têm para poder fazer a prescrição num volume e numa intensidade adequados a melhorar a vida dessa pessoa, a qualidade de vida dela, controlar o diabetes, também ajudar no controle aí de outra doença crônica que muitas vezes está presente aí, que a mais frequente é a hipertensão arterial, e fazer com que esse indivíduo tenha um melhor controle do diabetes, tenha melhor controle das outras doenças também, e juntamente com isso ele melhore aí a qualidade de vida. Então o detalhe é, o grande desafio nosso como profissional de educação física é exatamente entender em que situação que está esse indivíduo. Eu vejo que as perguntas, muitas vezes, elas vêm de uma maneira focada no diabetes. Então, assim, a pessoa com diabetes pode fazer o exercício? A pessoa com diabetes, ela pode treinar em alta intensidade? A pessoa com diabetes, ele pode fazer esporte aquático? Tem várias perguntas assim. Normalmente o foco qual é? Quem tem diabetes. Mas a gente tem que entender que dentro da população com diabetes, nós teremos aí vários indivíduos com diferentes situações, muitas vezes geradas ou não pelo diabetes. Então, existem pessoas, por exemplo, que têm diabetes e de repente sofreu um acidente e teve uma amputação. Sofreu um acidente e ficou, por exemplo, paraplégico. Então, quer dizer, nessa situação, a gente vai ter que aprender a prescrever o exercício, quer dizer, o que dá para a gente fazer nessa situação para ajudar esse indivíduo. Isso é possível. Então, quer dizer, todos que têm diabetes, dá sim para a gente, de uma maneira ou outra, aí, fazer o exercício com ele. E isso é importante. Agora, não dá para colocar uma situação de a pessoa com diabetes pode fazer o exercício com alta intensidade para todo mundo, generalizar isso. Se a gente pegar e fizer essa colocação para a população de uma maneira geral,
A gente pode falar que o HIIT ele é bom para toda a população? Não dá para a gente falar isso. Porque como é que você vai aplicar um treino de alta, intervalado de alta intensidade em um indivíduo que é sedentário, por exemplo? Sedentário, está acima do peso, né? Nunca fez exercício na vida, e você na primeira aula vai lá prescrever o HIIT para ele. Então não cabe isso. A mesma situação, ou uma situação semelhante, ela deve ser levada em consideração a quem tem diabetes. Você está trabalhando com alguém que tem diabetes? Primeira coisa, você sabe que esse indivíduo tem algum distúrbio no metabolismo da glicose. Ele tem um tipo de alteração ou de condição metabólica que leva ele a ficar hiperglicêmico. Para isso, ele já é diagnosticado com diabetes e é feito tratamento medicamentoso. É feito o acompanhamento nutricional para evitar que ele fique hiperglicêmico, principalmente no pós-prandial, depois que ele se alimenta. E a mesma situação vai ser feita com relação ao exercício. Porque muitas vezes o indivíduo que vem com diabetes, que vem treinar com a gente, às vezes ele tem uma situação que ele está vindo treinar, porque o médico falou que é para ele treinar, não é porque ele quer. Você tem que fazer o exercício, porque o exercício é um dos pilares no tratamento. E muitas vezes esse indivíduo chega para a gente com um diabetes não muito bem controlado, isso já é esperado, porque a gente só consegue um bom controle no diabetes quando os 3 pilares do tratamento, medicamento, a nutrição e o exercício, estão presentes e são respeitados. Porque não adianta assim, você recebe a orientação nutricional? Recebo. Você vai treinar? Você treina direitinho, com a intensidade, volume que foi determinado? Às vezes sim, às vezes não. E na nutrição, você segue o que foi passado para você? Às vezes sim, às vezes não. Que tipo de controle que esse indivíduo vai ter? Então, quer dizer, às vezes ele vai ter um bom controle e às vezes não. Não é? É isso que a gente espera que aconteça. Então, o detalhe é, na hora de prescrever o exercício, todos podem fazer exercício? Todos podem. E quem vai determinar o quanto de exercício esse indivíduo vai fazer? Com qual volume? Com qual intensidade? De qual modo vai ser aplicado ali o treino para esse indivíduo? O profissional de educação física. Muitas vezes chega para a gente, aí as pessoas com diabetes, não só diabetes, como do grupo especial de uma maneira geral, com uma recomendação do médico. O médico vem e fala, ó, essa pessoa ela tem um problema cardíaco, ele não deve ser exposto a exercícios aí, por exemplo, que ultrapassem 145 batimentos por minuto lá na frequência cardíaca dele. E nós, como profissionais de educação física, a gente vai respeitar isso. Eu posso fazer um treino HIIT com ele? Pode, respeitando o limite máximo de 145 batimentos por minuto. O modo que você vai aplicar o treino, você pode usar, só que de uma maneira totalmente adaptada para que não coloque a vida daquele indivíduo em risco. A mesma situação acontece quando a parte nutricional, uma coisa que a gente tem que entender muito, assim, isso tem que ficar claro para vocês, é que o indivíduo com diabetes, ele tem um tratamento que inicialmente ele é feito para ele se manter em repouso. Então, a quantidade de medicamento que ele vai tomar, a quantidade de insulina que vai ser aplicada, a proporção que existe da quantidade de carboidrato que ele come com relação à quantidade de insulina que ele aplica, normalmente é determinado inicialmente em repouso. Quando se começa a fazer o exercício, claro, tira o indivíduo da homeostasia, coloca ele em situações de desafio e vai colocar o tratamento dele também em desafio. Pode esperar isso. Quem usa insulina, certamente tem que fazer ajustes nas doses de insulina. Caso contrário, vai ter muito mais episódios de hipoglicemia. Então, nós como profissionais de educação física, a gente tem que ficar atento a, primeiro, entender o que é um episódio de hipoglicemia e o que é um episódio de hiperglicemia. Os valores fisiológicos para isso são glicemias abaixo de 70 miligramas por decilitro, esse indivíduo está fazendo episódios de hipoglicemia. Glicemias acima de 180 miligramas por decilitro, esse indivíduo está fazendo um episódio de hiperglicemia. E nós, como profissionais de educação física, a gente tem que sim tomar cuidado para que a maior parte do tempo esse indivíduo fique dentro dos valores que são fisiológicos com relação à glicemia, à concentração de glicose no sangue. Então, sempre valores acima de 70 e abaixo de 180. Quanto mais tempo a gente conseguir manter esse indivíduo nesse valor, melhor vai ser o tratamento dele e presta atenção que agora tem tudo a ver com a gente.
melhor vai ser o resultado que nós conseguiremos prescrevendo e acompanhando o exercício físico para esse indivíduo, independente do que essa pessoa com diabetes quer da vida. Porque você pode pegar um portador de diabetes tipo 1, que ele vem para treinar com você, porque ele corre. Ele quer melhorar a velocidade dele na corrida, a explosão, faz corridas de curtas distâncias. Ou ele é um maratonista, ou pretende ser. Ele está correndo prova de 10, de 15, quer correr prova de 21, quer correr meia maratona. Ele quer ser treinado para correr uma maratona. Você acha que ele está preocupado com o diabetes? Ele não está, o objetivo dele é correr longas distâncias. É isso que ele quer. Só que o que acontece nesse cenário? Se ele não tiver uma glicemia adequada, foi o que eu falei, dentro desse alvo, acima de 70, abaixo de 180. O metabolismo dele vai funcionar de uma maneira diferente. O corpo vai ficar tentando se adaptar. E isso impacta diretamente no rendimento que ele consegue com o exercício físico. E não é isso que a gente quer. Nós, como profissionais de educação física, o que a gente quer? Que nosso aluno tenha resultado. Então, se a pessoa com diabetes te procurou para treinar, e ele fala, eu estou vindo treinar porque eu não consigo controlar mais meu diabetes. Estou tomando medicamento, estou fazendo lá o controle alimentar, mas não está dando certo. Preciso fazer o exercício também. Então, o nosso foco como profissional de educação física vai estar onde? Eu vou exatamente prescrever o exercício para fazer com que a maior parte do tempo esse meu aluno com diabetes permaneça dentro desses valores de glicemia, acima de 70, abaixo de 180. Ah, o indivíduo está vindo porque, como eu dei por exemplo aí, para correr maratona. Ótimo. Então, no treino, no pós-treino, eu tenho que monitorar para que ele se mantenha mais tempo dentro dessa glicemia, desses valores de glicemia, porque assim a gente garante que ele vai ter um ótimo resultado. E esse ótimo resultado ele é visto como muitos aí atletas que são olímpicos. E não são só atleta olímpico, é um atleta medalhista olímpico. Então nós temos vários aí atletas com diabetes que são medalhistas olímpicos. Então, foi o diabetes que limitou a pessoa, não pode isso, não pode aquilo. Não é que não pode. Acontece que a condição em que esse indivíduo com diabetes chega para a gente treinar é que vai determinar o volume, a intensidade, o tipo de treinamento que a gente vai fazer, o modo que vai ser aplicado o treinamento para esse indivíduo. Então, o que vai definir a maneira que nós, profissionais de educação física, iremos trabalhar com essa pessoa que tem diabetes é exatamente em que condição clínica ele está. Como é que está a saúde desse indivíduo? Se o indivíduo chegou para você com um risco cardiovascular extremamente aumentado, está com gás muito acima do peso, o trabalho vai ter que estar focado aonde? Exatamente em mudar a composição corporal dele. Então, de primeiro momento, o exercício ele não vai estar voltado exatamente diretamente para controlar a glicemia. Você vai estar trabalhando aonde? Diminuindo os fatores de risco. E um deles é exatamente um excesso aí de gordura, principalmente na região abdominal. Então, o exercício ele vai ser feito para mudar a composição corporal. Isso vai impactar na glicemia desse indivíduo? Diretamente. Menos gordura, menos resistência à ação da insulina e, consequentemente, um melhor controle do diabetes. E junto com isso, certamente nesse personagem, né, que eu criei aqui para dar um exemplo para vocês, essa pessoa com diabetes tipo 2 certamente também é hipertenso. Então, quer dizer, o exercício, você trabalhando para mudar a composição corporal dele, né, diminuir aí a gordura, fazer pelo menos a manutenção da massa magra, vai conseguir diminuir a resistência à ação da insulina, mudou lá a composição corporal, diminui a resistência da insulina, melhora a pressão arterial também. Então isso é maravilhoso para a pessoa. Ele vai se sentir melhor, o humor dele vai mudar, ele vai dormir melhor, ele vai viver melhor. E, consequentemente, a gente consegue aí um ótimo resultado no tratamento de quem tem diabetes. Mesmo que o objetivo inicial não é exatamente melhorar diretamente ou controlar ali à risca a glicemia desse indivíduo. Mas a gente sabe que existem fatores que contribuem para fazer com que ele fique mais tempo hiperglicêmico. Se a gente começa a diminuir esses fatores, consequentemente a tendência natural é ele sim vir por uma glicemia mais adequada. E isso é o que a gente quer como profissional da educação física e é o que eu quero, né, trazendo aí informação para você que é profissional da educação física, para começar a prescrever o exercício sim para quem tem diabetes, de maneira que você consiga aí ter resultado, né, e resultado que é positivo. A gente sabe que o exercício ele tem resultado positivo, não só para quem tem diabetes, a gente sabe disso, mas o nosso foco aqui no canal é falar sobre exercício e diabetes.
Então, exercício ele é ótimo para a população de uma maneira geral. A gente sabe disso. Existem vários profissionais de educação física que são conceituados e que falam muito a respeito do exercício de uma maneira generalizada. Ajuda. Então, em quem tem diabetes, também vai ajudar. Só que nós temos que, como profissionais de educação física, tomar cuidado em relação a isso. Porque vem uma pessoa para você com uma retinopatia, sei lá, proliferativa grave, e você vai prescrever um tipo de exercício onde a pressão dele, ele vai expor ele a um alto esforço, com a pressão arterial aumentando, onde ele vai fazer manobra de valsalva. Consequentemente, o resultado, a probabilidade do resultado do trabalho dar ruim, ela vai aumentar também. Então é algo que nós precisamos sim conhecer para poder monitorar, para poder acompanhar de que maneira a gente vai aplicar o exercício para esse indivíduo, para garantir que o resultado seja ótimo. E para isso a gente conta aí com o apoio dos outros profissionais também que cuidam de quem tem diabetes. E algo que a gente precisa lembrar, né, quando se fala de exercício e diabetes, é que dos profissionais da saúde que estão envolvidos no tratamento de quem tem diabetes, né, eu falei, claro, do médico, do nutricionista, mas a gente sabe que existe aí o pessoal da enfermagem que dá um apoio, são fundamentais, principalmente logo em seguida do diagnóstico, principalmente para quem usa injetáveis, né, para quem usa aí insulina, por exemplo, para aprender a preparar a insulina, o modo que você transporta, você prepara, o modo que você vai aplicar, né, tudo isso é um trabalho fundamental, importantíssimo para quem tem diabetes. Os psicólogos também são extremamente importantes no tratamento de quem tem diabetes. Mas é comum a pessoa com diabetes, normalmente, passar no médico, o médico vai periodicamente, vai ajustando os medicamentos, vai cuidando ali do tratamento dele. Na parte nutricional, ela vai mudando de acordo com o indivíduo está sem fazer exercício, está ganhando peso, vai ter uma prescrição lá da parte nutricional. Agora, não, ele começou a fazer exercício, quer dizer, o gasto energético dele aumentou. Se ele continuar muitas vezes com a mesma quantidade de ingestão de carboidrato que ele está tendo, pode sim, às vezes, aumentar o risco dele fazer hipoglicemia depois do exercício. E depois vem a gente, né? A gente da educação física. E qual é o grande detalhe? Por que eu estou falando dessa história toda? Porque o profissional da educação física, as pessoas que têm diabetes, eles vão ter muito mais contato com a gente da educação física do que qualquer outro profissional que trata do indivíduo com diabetes. Então a gente tem uma função aí importantíssima, mesmo porque nós somos o elo de ligação entre o médico e o aluno e o pessoal da nutrição e o aluno também. Porque você consegue ver se a maneira que ele está chegando para treinar, ou ele está chegando com hiperglicemia direto, está chegando com a glicemia super alta, por quê? Certamente ele não está respeitando o que está sendo feito, o que está sendo pedido lá na nutrição. Então é importante a gente passar essa informação para o nutricionista que acompanha essa pessoa. A mesma situação com relação ao médico. Você está vendo que o seu aluno com diabetes está fazendo exercício, ele faz exercício, depois, 2, 3 horas depois do exercício, está fazendo hipoglicemia. Então precisa fazer ajuste na parte medicamentosa. E nós, como profissionais de educação física, é que aceleramos esse processo. A gente não vai fazer o nosso aluno com diabetes ficar sofrendo lá pelo menos 3 meses, 3, 4 meses, até ele voltar no médico de novo. Então, isso é um outro ponto. Isso aí depois eu vou fazer uma aula específica. Na semana da prescrição do exercício no diabetes, eu vou exatamente ter uma aula onde eu vou falar só da nossa área, né, da área do profissional de educação física envolvido no tratamento aí de quem tem diabetes, tá bom? Então, a informação que eu queria trazer para vocês hoje era essa, né? Quer dizer, toda pessoa com diabetes pode fazer exercício? Não, ela não só pode, como deve. Agora, o quanto de exercício que ele vai fazer, de que maneira que vai ser prescrito, com qual volume, com qual intensidade, de que modo que vai ser aplicado o treinamento, quem vai definir é o profissional de educação física. E se ele tiver com várias complicações aí, certamente a gente precisa contar com orientação, com informações dos outros profissionais que também acompanham aí esse indivíduo com diabetes. Lembrando que essa série de lives aqui é para a semana da prescrição do exercício no diabetes, é um aquecimento, né? Então, se você gostou dessa informação, clica aí no botão, né, de gostei. Se está aqui pelo Instagram, clica no coraçãozinho. Se está no YouTube, aí no Facebook, clica aí no gostei. Se você conhece alguém que essa informação é importante, compartilha para a pessoa, deixa seu comentário se você ficou com alguma dúvida. E também marca aí o seu amigo, né, para uma pessoa que você conhece, que essa informação
certamente aí seja importante. E o meu objetivo é que essas informações que eu trago para vocês aqui, vocês consigam tomar conhecimento que isso existe e consigam adaptar para a prática do dia a dia de vocês, aí prescrevendo e acompanhando o exercício físico para quem tem diabetes, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Né? Muito obrigado a você que me acompanhou aí até agora. Então, se gostou, curte, se inscreve no canal do YouTube, porque quanto mais o nosso canal crescer, né, mais eu tenho condições aí de continuar fornecendo conteúdo, né, produzindo aí conteúdo sobre exercício e diabetes. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!